Revelação sagrada, a segunda vinda de Cristo que muitos ignoram e o plano divino transformador. No terceiro ano de Joaquim, o apóstolo Paulo se encontrava em Roma, preso em uma cela que transpirava frieza e solidão. As paredes de pedra eram testemunhas de sua fé inabalável, enquanto seu coração ansiava por seus amados irmãos da igreja de Tessalônica, que estavam longe, derrotados pelas incertezas e rumores sobre a segunda vinda de Cristo. Os ecos de suas vozes, ensaiando louvores e orações, ressoavam em sua mente como uma sinfonia de esperança. Neste lugar opressivo, Paulo se permitiu recordar a gloriosa verdade que proclamara, pois o próprio Senhor descerá do céu com um grande clamor, com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. As memórias dançaram diante de seus olhos, trazendo a imagem de cada um dos fiéis tessalonicenses e suas expressões de temor e esperança. Ele ponderou, preocupado, como estarão meus irmãos na fé? Eles permanecem firmes entre tantas dúvidas? O desejo ardente de confortá-los o impulsionou a pegar sua pena. Com cada palavra que escrevia, ele criava um farol de esperança, uma luz para guiá-los na escuridão de suas angústias. Enquanto isso, em Tessalônica, os crentes lutavam contra uma tempestade interna. O medo disseminado pelos rumorosos questionamentos os fazia vacilar, como uma chama ameaçada pelo vento gélido. Onde está a promessa da sua vinda? Perguntavam-se, permitindo que a dúvida os envolvesse. Mas Paulo, mesmo na distância, sentia-se conectado a eles, orando fervorosamente por fortaleza e escritura reveladora. Ele recordou a verdade eterna, cada ser, cada estrela, aguardava a manifestação gloriosa do Senhor. A cada frase que fluía do seu coração e apoiava sua caneta, ele encorajava a igreja a manter os olhos fixos naquele dia prometido. Em seu discurso, Paulo não apenas falava do retorno glorioso de Cristo, mas também da transformação do universo. A realidade da criação, que aguardava ansiosamente a libertação da corrupção, dançava em sua mente, e ele ansiava por que isso trouxesse esperança aos cristãos. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Um profundo clamor de esperança ressoou de sua prisão no momento em que um terremoto súbito sacudiu a fundação da cela. As correntes se romperam, as portas se abriram. A presença do Espírito Santo se fez palpável, como um lembrete do poder divino, um sinal da liberdade vindoura não apenas para Paulo, mas também como um prenúncio da liberdade que todos esperavam. Entre os ímpetos e ecos, a certeza da evangelização de Cristo se aprofundava em cada fidelidade do dia. Mas, enquanto a luz do sol poente entrava, Paulo refletia: que significará isso para os que aguardam as promessas? Os rumores em Tessalônica serão silenciados, e a verdadeira fé triunfará. As perguntas preenchiam seu espírito, como um chamado à perseverança, incitando os crentes a permanecer firmes na promessa divina sobre o retorno glorioso de Cristo, um retorno que transformará não apenas as vidas deles, mas toda a criação. Neste cavar profundo no mistério do propósito de Deus, Paulo aguardava com fé, acreditando que sua revelação seria o começo da transformação que o Senhor prometera a todos os seus filhos. No dia seguinte, enquanto as primeiras luzes da manhã lutavam contra a escuridão da cela, Paulo sentiu uma presença incomum. Não era somente a presença do Espírito, mas algo além, como se uma serenidade envolvesse todo o recinto. Ele sabia que não estava sozinho, que a poderosa mão de Deus estava atuando de uma forma que eclipsava sua compreensão. Arrebatado, sua mente voltou para Tessalônica, onde as dificuldades e os medos ainda combatiam os olhos da fé dos irmãos. E se as correntes que caíram de mim também caírem deles? Paulo se questionou. Uma chama de ardente esperança acendeu-se em seu coração.
Imediatamente, começou a escrever uma nova carta, não como um prisioneiro, mas como um apóstolo chamado. Não sejais angustiados, meus amados. O Senhor é fiel, e Ele não abandonará seus servos. Ele mesmo lhes dará força nesta peleja. Enquanto escrevia, o pensamento da eterna promessa do Filho glorificado tornou-se um eco profético, pressentindo que sua função transcenderia a mera comunicação. Ele estava prestes a entregar uma mensagem dupla, a certeza da vinda de Cristo e a urgência de permanecer firmes na fé. Em seu espírito, ele ressoava as palavras de Jesus, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Do outro lado, em Tessalônica, os crentes haviam se reunido sob a sombra da incerteza, os rumores aumentando como ondas furiosas contra as rochas de sua fé. Entre eles, havia um homem chamado Timóteo, um discípulo fiel que, atormentado pela ansiedade, decidiu ir até Roma em busca de notícias de Paulo. Se ele estiver livre, talvez tenha uma palavra de encorajamento para nós, ele pensou. Com passos apressados, Timóteo atravessou os caminhos áridos, ansioso por encontrar Paulo e absorver qualquer orientação que acalmasse as tempestades da alma de seus irmãos. O que ele não sabia era que todo esse movimento fazia parte do grande plano de Deus, que se revelaria em breve. Enquanto isso, Paulo concluiu sua carta, quase que sentindo as correntes de sua própria prisão se dissolverem em um ato de fé. A mensagem final fluiu das profundezas do seu coração, portanto, irmãos, não desanimeis. O mesmo Senhor que prometeu o retorno também é poderoso para confortá-los e fortalecê-los, tanto em espírito quanto em verdade. A carta, agora completa, estava pronta para ser enviada. Apenas algumas horas depois que Timóteo chegou a Roma, o olhar esperançoso do discípulo encontrou Paulo, seu coração batia rápido pela expectativa. Pelo amor do Senhor e pela esperança que Ele nos dá, trago notícias, Timóteo começou, mas Paulo ergueu a mão, interrompendo, conversa, meu amado. Ouça o que escrevi. Minha situação aqui não reflete fraqueza, é uma oportunidade de pregar a salvação. Enquanto eu aguardo a revelação de Cristo, também espero que meus irmãos em Tessalônica sejam erguidos da dúvida por meio da verdade que temos em nosso Senhor. Timóteo leu a carta em voz alta, e a cada palavra proferida, os olhos do jovem brilhavam mais intensamente. A certeza da promessa, a beleza da esperança que fluía das palavras de Paulo, parecia fazer as trevas ao redor ficarem mais tênues. Agora, com a carta nas mãos, Timóteo estava preparado para voltar a Tessalônica. Ele sabia que, ao percorrer o caminho de volta, não estaria apenas levando uma mensagem de encorajamento, mas uma chama acesa de fé que poderia ressoar através de classes da comunidade, transformando o desespero em esperança renovada. Enquanto Paulo e Timóteo contemplavam o futuro, a porta se abria lentamente, e um mensageiro inesperado, com um semblante grave, entrava na cela. Algo em seus olhos denunciava que a obra de Deus ainda não havia se completado e que, em breve, mais revelações seriam necessárias para compreender os desígnios divinos. Peço que me ouças, pois há uma nova mensagem que deve ser proferida. Uma verdade que pode mudar o curso da história assim como os dias finais se aproximam. A tensão pairou no ar, e Paulo, com o coração palpitante, soube que o Senhor ainda tinha grandes planos, revelações a serem compartilhadas e mistérios a serem desvendados. Enquanto o mensageiro cruzava a umidade da cela com um passo decidido, a atmosfera se tornava densa com a expectativa da nova revelação. Paulo, consciente da importância do momento, gesticulou para que Timóteo se aproximasse. Diga-nos, amigo, qual é esta mensagem que traz contigo? Nossos ouvidos estão abertos e prontos para discernir a vontade do Senhor. O mensageiro, cujo nome ressoava como um sussurro ao vento, exalou um profundo suspiro antes de falar. A palavra que trago é um aviso e uma esperança, uma verdade que muitos ignoram ou desconsideram. Em tempos de provação, é fácil perder de vista a promessa que nos foi deixada. Mas lembrem-se, irmãos, as Escrituras falam de um dia em que o Senhor retornará, e este dia está mais próximo do que muitos supõem. As palavras despertaram um eco no coração de Paulo. Ele havia percebido esse desvio de foco em muitas comunidades, onde o anseio pela glória terrena sobrepujava a expectativa pelo retorno divino. Fala, mensageiro! O que é que o Senhor deseja que saibamos acerca deste dia? Tendo a voz agora firme,
o mensageiro detalhou visões que lhe foram reveladas. Eu vi a terra se agitar, as nações se levantando contra nações. As almas, confundidas, clamarão por auxílio. Mas também vi um estandarte elevado, e era o sinal do Filho do Homem. Ele virá com poder e grande glória e reunirá os seus escolhidos de entre as nações. Timóteo, absorvendo cada palavra, refletiu sobre a realidade descrita. Mas como, nesse tempo de tribulação, poderemos nos manter firmes? Como podemos nos preparar? Paulo, sentindo a firmeza do Espírito Santo, respondeu com a autoridade de seu chamado apostólico. Devemos nos revestir da armadura de Deus, Efésios 6:11, fazendo uso da fé, da verdade e da palavra. A esperança não deve nos faltar, pois Deus já nos deu a vitória através de Cristo. O mensageiro prosseguiu com a urgência. A partir de agora, é imprescindível que vocês não deixem que as distrações do mundo os afastem do ensinamento sobre a vinda do Senhor. Os que perseverarem, que se dedicarem à oração e à palavra, receberão a coroa da vida que lhes foi prometida. Tiago 1:12. Preparem-se, mantenham-se alertas e vigilantes. Os dias da incerteza se aproximam, e muitos cairão em desesperança. As palavras ressoaram como um chamado para a ação. Paulo olhou para Timóteo, que agora havia a responsabilidade sobre seus ombros. Leve essa mensagem aos nossos irmãos em Tessalônica, não como um mero aviso, mas como um incentivo que os conduz à santidade e à vigilância. Devemos todos ser como cartas vivas, escritas e lidas por todos os homens. 2 Coríntios 3:2, refletindo a luz de Cristo em nossas ações e vidas. Com um aceno de determinação, Timóteo já se preparava para partir novamente, sentindo o peso e a alegria da missão. Ele compreendia que cada passo em direção à sua cidade seria uma jornada de fé, um testemunho da verdade que poderia mudar não só destinos individuais, mas a história de um povo. Mas antes que ele pudesse deixar a cela, o mensageiro deteve-o com um gesto. Há uma advertência que não pode ser esquecida. Os que se desviarem da verdade, que se deixarem levar por ensinos errôneos, experimentarão a ira do Senhor em seu dia. Em meio ao clamor, seus escolhidos serão resgatados, mas os que permanecem na longa espera da promessa sem fé ficarão sem esperança. Ouvindo essas advertências, Paulo percebeu que o desdobrar da história estava nas mãos soberanas de Deus. O desenrolar dos eventos não era apenas um lembrete, mas um chamado para cada um deles agir com fervor. Enquanto o mensageiro se afastava, uma inquietante serenidade tomou conta de Paulo. Ele sabia que as palavras que acabará de ouvir formavam parte de um plano divino muito maior. Nós estamos no centro da providência de Deus, murmurou. E assim, diante do cenário em ebulição, Paulo se entregou à oração, pedindo sabedoria e coragem para o que estava por vir. Senhor, que cada um de nós esteja atento a teus sinais. Mantenha-nos firmes na verdade, enquanto aguardamos tua vinda. Nesse momento, a presença do Espírito envolveu-o novamente, quase como um abraço celestial. Ele soube que o plano de Deus era mais amplo do que suas correntes, mais vasto do que suas limitações. E enquanto orava, uma visão fugaz de luz atravessou sua mente, uma glória prestes a revelar-se ao mundo. A história de redenção ainda não tinha chegado ao fim, e assim, a espera pela revelação prometida se tornava uma expectativa silenciosa, mas intensa. A verdadeira batalha havia começado, e o desfecho da obra de Cristo estava prestes a se manifestar. Enquanto a luz do dia se esvaía, a cela onde Paulo e Timóteo estavam se tornava cada vez mais escura, com somente a chama de uma vela tremulando, projetando sombras nas paredes. As palavras do mensageiro reverberavam na mente de Paulo como ecos de um alerta divino. O futuro era denso com incertezas, mas a certeza do retorno de Cristo fazia que seu coração fervesse em expectativa. Voa corações que devem ser preparados, disse Paulo para Timóteo, sua voz cheia de determinação. Cada palavra que você levar deve ser como uma tocha que ilumina as trevas. Aulas de fé e compaixão devem ressoar em cada canto de Tessalônica. Não podemos nos calar enquanto o mundo ao nosso redor está às portas da destruição e confusão. Timóteo assentiu, absorvendo a gravidade do momento. Irmão Paulo, o peso desta mensagem é grande. Mas como podemos garantir que eles entendam? Muitos parecem estar tão distraídos,
presos às suas preocupações diárias. Paulo olhou nos olhos do jovem, imbuído de um fervor santo. Devemos exemplificar a verdade em nossas próprias vidas. A verdade de Cristo deve brilhar nas obras que realizamos. Somente assim, eles ouvirão. Nos lembremos do que já foi escrito: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Mateus 5:14. Enquanto eles dialogavam, um vento frio soprou através das fendas da cela, como se um aviso providencial viesse do além. Os dois homens se entreolharam, e um arrepio encheu o ar, despertando uma sensação de urgência. Pelo que a palavra diz em Apocalipse 22:12, e, eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A recompensa é grande, mas a espera requer fé. Que as comunidades permaneçam em oração e comunhão, disse Paulo, a voz firme como uma rocha. Timóteo percebeu que precisava ser forte, e as palavras de Paulo instilavam um senso renovado de coragem. Eu levarei estas mensagens, não apenas como palavras, mas como testemunho vivo do poder de Deus. Que, se necessário, eu possa ser como Paulo e me sacrificar pelo Evangelho. A visão de Paulo e a determinação de Timóteo foram interrompidas por um sussurro suave, e na penumbra da cela, uma figura brilhante apareceu. Era o mensageiro de antes, com uma expressão grave e misteriosa, que parecia carregar uma nova carga de sabedoria. Estais prontos, Paulo e Timóteo? Perguntou o mensageiro, sua voz ecoando firmemente. Porque o Senhor já começou a mover as montanhas de um grande comprimento. Algumas nações se levantam em fervor pela verdade, enquanto outras se perderão nesta falsa segurança. A divisão é o prenúncio do novo amanhecer. Que novas revelações você traz? Indagou Paulo, a tensão pairando no ar como um fio de espera. Preparem-se! No próximo ciclo dos dias, um novo líder se levantará entre as nações. Ele será astuto, e muitos serão seduzidos por suas promessas. Mas aqueles que estão enraizados na palavra permanecerão firmes. Eles ouvirão e discernirão mesmo entre os mais astutos enganos, respondeu o mensageiro, seus olhos como lâmpadas reveladoras. Mas haverá esperança, continuou, com um brilho de esperança em seu olhar. Porque em meio à escuridão, a luz brilhará mais intensamente. A convocação do Senhor está prestes a ser ouvida, e um novo movimento do Espírito se manifestará sobre aqueles que buscam a verdade. Não se deixem abater, pois Deus está mostrando o caminho da redenção ainda que muitos não vejam. Antes que Paulo ou Timóteo pudessem fazer mais perguntas, o mensageiro começou a sumir na luz que o envolvia. Sua última frase ecoou vibrante: não esqueçam, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Peguem suas armas, pois o tempo está se aproximando. E assim, a noite envolveu os homens mais uma vez, deixando-os em profunda reflexão. Paulo sabia que a batalha estava apenas começando, e que eles tinham um papel muito maior nessa narrativa celestial. Ele se ajoelhou, seu coração ardendo com oração fervorosa, enquanto Timóteo se preparava, aquilo que aos seus olhos parecia um simples ato de enviar uma mensagem, mas que, nas mãos de Deus, era uma ação de mortal importância nas linhas do tempo divino. E no silêncio reverberante que seguiu, um pensamento intrincado tomou Paulo. A verdadeira questão ainda não tinha sido revelada, e uma nova fase do plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar sobre suas vidas e sobre toda a humanidade. Como poderia um líder astuto mudar o curso da história? E qual seria o chamado divino para eles nesse cenário? O que os aguardavam na próxima alvorada? Enquanto a madrugada se aproximava, um manto de silêncio envolveu a cela, que parecia pulsar com a tensão das visões e promessas que pairavam no ar. A escuridão da noite refletia não apenas a ausência de luz, mas também o desânimo que se instalava em muitos corações que ainda não conheciam a verdade. Paulo, em meio às suas orações, não pôde ignorar a profundidade do chamado que ecoava dentro de si. Ó Senhor, clamou em seu espírito, que segredo se desdobrará diante de nós? Como podemos ser instrumentos eficazes em um tempo tão confuso? Cada palavra era uma súplica por direção em meio à escuridão.
Timóteo, ainda atento ao fervor de Paulo, sentiu que o peso da responsabilidade não era apenas sobre os ombros do apóstolo. É verdade, irmão, respondeu, a voz firme, mas como uniremos nossos corações para enfrentar os desafios que aguardam os que levarão a luz a este mundo? Um novo líder se levantará, e todos precisarão de discernimento para o engano que ele trará. Sim, Paulo respondeu, os olhos ardendo em determinação. Devemos orar intensamente, cada dia, para que nossas mentes e corações sejam protegidos pelo Senhor. O que está por vir será um teste da nossa fé. Como está escrito, preparai-vos, porque o Senhor vem, e a preparação nos dará força. O Senhor é nossa fortaleza e salvação. A vela, que ainda iluminava a cela, pareceu brilhar com mais intensidade por um momento, como se estivesse respondendo ao fervor de suas palavras. Timóteo então se lembrou de uma passagem das Escrituras que ele havia estudado com Paulo. Nos últimos dias, surgirão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos e blasfemos. 2 Timóteo 3:1-2. Este é o tempo em que vivemos, não é? Precisamos preparar aqueles que estão com o coração aberto e que buscam a verdade. Exatamente, asseverou Paulo, uma chama de convicção dançando em seu olhar. Precisamos levar esperança onde muitos veem apenas desespero. As palavras que trouxermos devem ser como água viva, como o Senhor disse, todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, João 4:14. Essa água é a verdade que nutre e transforma vidas. Enquanto discutiam, um novo vento soprou pela cela, não o frio penetrante da noite, mas uma brisa suave, quase como um sussurro divino. Eles sentiram um novo impulso e, naquele instante, as vedações da cela pareciam desvanecer. Paulo levantou-se, seu espírito agitado com uma nova revelação. Eu ouço o Senhor nos chamando a tomar ação. Aqueles em Tessalônica não devem apenas ser ouvintes, mas praticantes da garantia de que somos novos em Cristo. Precisamos alertá-los sobre os perigos que se aproximam, mas também sobre a esperança da sua vinda. Como faremos isso? Questionou Timóteo, a expectativa tornando seus olhos vibrantes. Com coragem e amor. Levaremos as cartas que escrevi, e cada palavra carregará o poder e a sabedoria de Deus. Precisamos lembrar que, como em Apocalipse 3:20, o Senhor está à porta e chama. Essa é a nossa tarefa, fazer com que cada homem e mulher ouça o chamado dele e decida abrir a porta de seus corações. Naquele momento de comunhão, uma luz brilhante atravessou a cela, e a presença do mensageiro parecia retornar, agora mais vigorosa e urgente. A batalha se intensificará, mas não temam. Porque aquele que é em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. O mensageiro fez uma pausa, seu olhar profundo penetrando na alma dos dois homens. O que vocês se preparam para fazer será uma convocação que ecoará através das gerações. Lembrem-se, quando o engano se intensificar, o Senhor levantará um remanescente que permanecerá firme. Enquanto a luz desaparecia novamente, um novo ardor se acendeu nos corações de Paulo e Timóteo. Eles entenderam que, ao se prepararem para um novo capítulo em suas jornadas, estavam não apenas aceitando seu destino, mas também se tornando parte de um desdobramento maior da história divina, um plano que uniria as nações diante do retorno glorioso de Cristo. E assim, com fé e coragem, vamos adiante, irmãos, declarou Paulo, a certeza infundindo cada palavra. Porque o retorno do Senhor não é apenas uma promessa, mas um plano soberano que transforma tudo ao nosso redor. E quem sabe? Pode ser que muitos dos nossos ouvintes se tornem mensageiros do próprio Evangelho, mudando seus mundos por amor ao Senhor. E ao considerarem o futuro, uma nova revelação pairava sobre eles. O que mais Deus tinha reservado para essa jornada inesperada? A grandeza do plano divino ainda estava por se desdobrar. Enquanto a luz da manhã começava a penetrar pelas frestas da cela, Paulo e Timóteo estavam imersos em oração e discussão fervorosa. A atmosfera resplandecia com uma promessa inquebrantável de esperança, como a aurora que anuncia um novo dia. Timóteo, começou Paulo, quebrando o silêncio sagrado, devemos enviar nossas palavras aos cristãos em Tessalônica com urgência. Eles precisam saber que a resistência que enfrentam não é em vão, pois estão sendo moldados para serem testemunhas no meio da adversidade. Quando eu olho para o que está diante de nós, disse Timóteo,
Não vejo apenas a luta, mas também a preparação de Deus. Afinal, em Romanos 8:28 está escrito que ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Paulo assentiu, sentindo uma onda de encorajamento percorrendo sua alma. Sim. Precisamos inculcar a verdade de que, mesmo em meio à dor, Deus está orquestrando um plano incomensurável, revelando sua glória através de nós. Motivados, os dois começaram a planejar a forma como viriam a transmitir as Escrituras com clareza poderosa. Precisamos lembrar todos que não estamos sozinhos, disse Paulo, suas palavras firmes. Estamos cercados pela nuvem de testemunhas que nos precedeu, que com coragem proclamaram o nome do Senhor. Nesse momento, a cela ficou mais vibrante. A atmosfera parecia carregar não apenas as palavras deles, mas também a presença de algo maior. Timóteo se levantou abruptamente. Irmão, e se o que estamos prestes a enfrentar não for apenas uma luta contra as autoridades, mas uma batalha espiritual de proporções cósmicas? Tal pensamento não deve nos alarmar, respondeu Paulo, olhando nos olhos do jovem. Em Efésios 6:12, somos lembrados de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Precisamos nos preparar, revestindo-nos da armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Enquanto falavam, um estremecimento percorreu a cela. As correntes que os prendiam pareciam ceder, mesmo que por um instante. Uma voz ecoou do fundo da existência, penetrando seus corações com visões do futuro. Preparem-se, porque tempos de tribulação se aproximam. O Messias retornará em glória, mas muitos não estarão prontos, advertiu a voz. Os dois homens se entreolharam, a gravidade das palavras ressoou como um sino. O próprio Senhor nos disse que poucos serão os que encontrarão o caminho, disse Paulo, sua voz intensificando-se com a urgência. Precisamos agora clamar para que as escamas caiam dos olhos dos que estão em trevas. E assim, dedicaram-se em oração fervorosa, intercedendo por aqueles que ainda estavam perdidos e sem esperança. Com cada clamor, sentiam a presença de Deus se intensificando, uma certeza de que Ele não somente ouvirá suas súplicas, mas também que estava preparando o coração de muitos para um encontro divino. Timóteo levantou sua cabeça, uma revelação pairando em sua mente. Paulo, e se a sua carta se tornasse um farol de esperança para aqueles que não sabem que o Senhor está à porta? O memorial do nosso sofrimento será o testemunho de um amor que os atrai para a verdade. No mesmo instante em que essas palavras saíram de seus lábios, a cela foi preenchida por uma luz ofuscante. O mensageiro novamente fez sua aparição, e em seu semblante havia um discernimento profundo. A preparação é necessária, mas lembrem-se, é através do amor e da verdade que muitos serão despertos. A segunda vinda não é apenas uma promessa, é um chamado à ação. Paulo e Timóteo estavam atentos. Não era apenas um momento de revelação, mas um convite à responsabilidade. O mensageiro apontou para eles, o olhar penetrante e firme. Na indefinição do futuro, a luz de Cristo brilhará mais intensamente. Preparem-se, pois a grande colheita se aproxima. Enquanto a luz começou a se dissipar, Paulo sentiu uma onda de esperança e determinação. Assim será, com fé e coragem vamos adiante, pois há muitos que clamam por libertação e restauração através do conhecimento do Senhor. O plano divino está em movimento. Enquanto as sombras da cela se desfaziam, uma pergunta ecoava no íntimo deles. O que mais o Senhor tinha preparado para o seu povo nos dias que viriam? Uma nova era começava, e eles estavam prestes a descobrir a magnitude do plano soberano de Deus que mudaria tudo. Enquanto a luz se dissipava, o ar na cela parecia vibrar com uma eletricidade sagrada. Paulo e Timóteo, ainda imersos na presença divina, sentiram a urgência aumentar em seus corações. O mensageiro que havia compartilhado a responsabilidade da obra de Deus agora desaparecia lentamente, mas sua mensagem ecoava com força. Timóteo, começou Paulo, seu espírito fervendo em determinação, não podemos hesitar. Temos de nos preparar para a missão que nos aguarda. Precisamos escrever essa carta com fervor e clareza, pois as palavras que partirem de nossas mãos ecoarão por toda a terra, revelando verdades que muitos não reconhecem. Timóteo, encorajado, acenou com a cabeça. Verdade.
fomos chamados para proclamar as boas novas, não importa o custo. Afinal, também está escrito, e a verdade vos libertará, João 8h32. Temos um propósito a cumprir. Eles se sentaram ao chão gelado da cela, prontos para notar as inspirações que o Senhor havia colocado em seus corações. A cada palavra que Paulo ditava, sentiam a certeza de que algo grandioso e salvador se aproximava. Neste instante, uma visão surgiu diante deles, uma grande multidão, pessoas de todas as nações, tribos e línguas, clamando por conhecimento, ansiosas por ouvir palavras de esperança e salvação. Vê, Timóteo, exclamou Paulo, sua voz reverberando. O Senhor está nos mostrando que muitos ainda não conhecem a verdade. Eles dançam nas trevas enquanto a luz do nosso Salvador espera para brilhar sobre eles. A dinâmica dentro da cela mudou à medida que as correntes dos dois foram transformadas em um símbolo de libertação. Com fervor, começaram a escrever a carta, cada frase impregnada de urgência e determinação. Povo querido de Tessalônica, nós, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, asseguramos-vos que em meio a todas as provações, a esperança é viva, pois aquele que prometeu é fiel. Conforme as palavras seguiam, a atmosfera se tornava cada vez mais palpável. É como se a própria essência da sala estivesse sendo moldada, unida à verdade das Escrituras. A lembrança de cada novo convertida que vivia pela fé enchia os corações dos dois como um manancial de força. Não podemos nos esquecer, disse Timóteo, interrompendo um momento de silêncio. De que está escrito em 1 Tessalonicenses 5h24, fiel é quem vos chama, o qual também o fará. O Senhor prometeu que não nos deixará sozinhos em nossa luta. Suddenly, a corrente de ar frio e denso atravessou a cela, fazendo-os estremecer. O clima mudou, e uma sensação de opressão começou a pairar. Paulo se dirigiu a Timóteo com um olhar firme. Irmão, é um sinal. O adversário não está contente com nosso fervor e luta pela verdade. Ele se levantará contra nós. Nesse momento, a voz que antes os acalmava se tornou um eco distante, agora ressoando como um grito de alerta. A batalha não é apenas para a sua sobrevivência, mas pela salvação de muitos. Esteja atento, pois o tempo está se esgotando. Paulo e Timóteo entreolharam-se com um misto de temor e determinação. Precisamos nos revestir da armadura de Deus com mais fervor ainda, Paulo disse. Em cada oração, em cada clamor, devemos nos unir ao trono da graça para interceder não apenas por nós, mas por todos os que estão em desespero. Com a determinação renovada, os dois se levantaram, prostrando-se e clamando a Deus por força e proteção. O som de suas vozes ecoava através das paredes, e a presença do Espírito Santo começou a se mover mais intensamente entre eles. Então, uma ampla claridade inundou a cela novamente, e naquela luz algo se manifestou. A silhueta de um ser angelical aparecia diante deles, desta vez com uma mensagem clara e direta. Preparem-se, servos de Deus. Um novo tempo se aproxima, e muitos serão chamados a se unirem para a grande obra que Deus está fazendo. Uma manifestação de sua glória será revelada, mas muitos não estarão prontos. Enquanto a luz se intensificava, a urgência da mensagem penetrava fundo na alma de Paulo e Timóteo. Eles estavam cientes de que estavam na vanguarda de um movimento divino que tornaria visível o Senhor em todos os lugares. Com a certeza de que a batalha pela verdade e pela salvação havia começado, Paulo não pode deixar de perguntar: Senhor, o que mais reservas para aqueles que se preparam para o teu retorno? As palavras ecoaram em sua mente como um mantra, refletindo o profundo mistério de Deus sobre aquilo que estava por vir. As sombras se espalhavam, mas a luz ainda brilhou mais intensamente, ecoando uma promessa inquebrantável. O que mais ele revelaria? E como seria a preparação do seu povo para o dia do Senhor? O plano soberano de Deus não apenas se manifestaria, mas transformaria a face do mundo. Naquela intensa claridade, a voz angelical se fez presente mais uma vez, ecoando pela cela com um poder sobrenatural. O que vem a seguir, servos do Altíssimo, exigirá coragem e fé. As palavras que vocês escrevem agora serão um farol para muitos que caminham em trevas. O mundo está à beira de uma transformação, e sua missão será de vital importância para iluminar o caminho dos perdidos. Paulo e Timóteo,
com os corações pulsando em adoração e temor reverente, sentiram a presença do Senhor envolvendo-os. Era como se o próprio céu estivesse se descortinando diante deles, revelando um futuro esplêndido, mas também desafiador. Temos que ser firmes e não desviar da verdade, Paulo disse com firmeza. Está escrito, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os potestades e príncipes malignos que se opõem ao reino de Deus. Timóteo assentiu, a determinação brilhando em seus olhos. Vamos, Paulo. Que a nossa voz ecoe como trombeta, proclamando o retorno do Rei. Não devemos temer, mas despertar em nossos irmãos a esperança da salvação. E assim, os dois se prostraram novamente, suas vozes unidas clamando por graça e sabedoria, preparando-se para a grande tarefa. Enquanto oravam, começaram a sentir um tremor sob seus pés, e a cela, antes sombria e fria, agora pulsava com a energia espiritual crescente. Juntos, levantaram os olhos e viram o ser angelical estender a mão, como se quisesse lhes transmitir algo grandioso. O Pai está preparando a sua volta. Ele levantará profetas e evangelistas, sinais e maravilhas acompanharão a pregação da sua palavra. Mas antes de tudo, é necessário preparar o caminho, assim como João Batista fez. Uma onda de expectativa encheu o ambiente, e a luz parecia intensificar-se. A mensagem de arrependimento e fé precisa ser divulgada, e aqueles que se prepararem verão a glória do Senhor. Vão, servos de Deus, e não hesitem em proclamar o arrependimento para a remissão de pecados, como está escrito em Lucas 24:47. O som das correntes e das paredes que cercavam a cela parecia se dissipar. A humanidade perdida clamava, e os ecos de corações quebrantados poderiam ser ouvidos como um grito distante de dor e esperança. Paulo e Timóteo, ainda em oração, sentiram a urgência de cada palavra que saía de seus lábios. O Espírito Santo guiava suas orações, e na contemplação da missão grandiosa, tornavam-se cada vez mais conscientes da responsabilidade que lhes era confiada. Eis que a colheita é grande, Paulo exclamou, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor nos chama para sermos trabalhadores em sua seara. Os dois se levantaram, a determinação ardendo em seus corações cheio de fervor. O ser angelical deu um passo à frente, como se fosse um mediador entre o céu e a terra. Não se deixem desencorajar pelas dificuldades que virão. Como foi dito em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de força, e de amor, e de moderação. Vocês devem ser ousados na proclamação da verdade. Naquele momento, a atmosfera dentro da cela se separou em ondas de glória e presença, e um manto de proteção se estendeu sobre os dois servos. Com uma última frase, o mensageiro celestial desapareceu, deixando um eco ressoante: permanecei firmes na fé. O momento da grande revelação de Cristo se aproxima. Paulo e Timóteo estavam agora mais determinados do que nunca. Sabiam que cada palavra escrita em sua carta não apenas encorajaria a igreja de Tessalônica, mas também serviria como um legado para futuras gerações. Sabendo que a vida deles estava em risco, sentiram que a defesa da verdade incumbia a eles, um chamado divino que não poderia ser ignorado. E quando o silêncio se estabeleceu novamente na cela, o coração de Paulo estava cheio de uma nova interrogação. Senhor, como podemos nos preparar para tudo o que está por vir? O que será de nós quando a chamada da promessa se concretizar? Em meio à escuridão, uma sutil luz resplandecente começou a se formar, prometendo um futuro glorioso e revelando um novo mistério divino, uma nova etapa no plano soberano de Deus que ainda estava por vir. A jornada estava apenas começando, e o fim ainda era um mistério a ser revelado. Depois daquela noite iluminada pela majestade celestial, Paulo e Timóteo se encontraram em estado de fervor espiritual, prontos para enfrentar os desafios que viriam. No entanto, enquanto seus corações pulsavam com a certeza do chamado, a inquietação e a expectativa pelo que estava por vir tornavam-se palpáveis. Timóteo, Paulo começou, com a voz firme: devemos garantir que nossas palavras não apenas ressoem em nosso tempo, mas que ecoem até os confins da terra. Devemos ser como portadores de boas novas, anunciando a salvação e a breve volta de nosso Senhor. O jovem discípulo assentiu, e uma chama de esperança ardia em seu peito. Mas,
Paulo, como nos prepararemos para o caminho que o Senhor nos lê? O que faremos quando as sombras da dúvida e do medo tentarem nos alcançar? Estou certo de que espinhos nos aguardam. Paulo olhou fixamente para Timóteo, e, em um tom que se misturava com a confiança e a humildade, disse: É na fraqueza que encontramos a força do Senhor, como está escrito, e disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Lembra-te, o Espírito Santo é nosso ajudador e nos guiará a toda a verdade. Enquanto conversavam, um forte eco de batidas começou a se ouvir nas paredes frias da cela. Os dois se entreolharam, o temor e a expectativa entrelaçados em expressões de coragem. O Senhor estava agindo de formas inesperadas. Quem vem? Murmurou Timóteo, os sentidos apurados. Naquele momento, a porta da cela rangeu, e uma sombra se projetou sobre o solo, aparecendo diante deles uma figura imponente. Era um soldado, mas não de armadura comum, suas vestes reluziam como se estivessem entrelaçadas com raios de luz. O homem encarou os prisioneiros com um semblante determinado. Vim para a convocação do Senhor, declarou. Ele não os esqueceu. Timóteo, ainda surpreso, perguntou: Qual é a missão que o nosso Senhor nos confia? O soldado respondeu: As palavras que escreverão serão como um novo cântico que ressoará através das gerações. Os corações duros serão amolecidos, e as vidas quebrantadas encontrarão a restauração. Como está escrito: E ouvindo a todos ao que me chamou e creu na sua palavra, sararei seu coração. Salmos 1:4-7-3. É chegada a hora de agir. A julgar pela visão e pela voz do soldado, a atmosfera ao redor parecia mudar, tornando-se vibrante e cheia de promessas. Um arrepio percorreu a espinha de Paulo ao perceber que estavam no centro de um plano maior, um momento definido na história divina. Mas e nossas próprias fraquezas? Paulo questionou. E os perigos que devemos enfrentar? Haverá resistência. A dúvida pairava no ar como névoa, mas a determinação começava a prevalecer. O Senhor é quem vai à frente, respondeu o soldado. Será ele que colocará as palavras em sua boca. Aqueles que resistem à verdade se levantarão, mas estarão destinados à humilhação. Assim como disse Isaías: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mateus 10:16. Mas lembrem-se, eleva-os da grande iniquidade, mas Deus é mais que suficiente. As palavras se entrelaçaram em seus corações como um mantra sagrado, enquanto novos sentimentos de coragem e missão assomavam à mente. O soldado então se aproximou lentamente, com um brilho em seus olhos que parecia transcender a compreensão humana. Não temam, pois a luz que brilha em vocês é mais poderosa que qualquer treva que se possa encontrar neste mundo. Paulo e Timóteo sentiram-se tomados por um desejo intenso de se dedicarem à obra que lhes era designada. Quando o soldado começou a se afastar, antes de desaparecer na luz que o envolvia, deixou um último aviso: preparem-se para o que está por vir. O clamor da terra pelo Redentor aumentará, e seu papel será essencial nessa transformação. Mas lembrem-se, enquanto entregarem suas vidas à verdade, algo grandioso acontecerá. O eco daquela declaração deixou uma sensação intrigante em seus corações, e a luz aumentou, deixando um brilho de esperança e expectativa em suas almas. Com o espírito aceso, Paulo e Timóteo uniram suas vozes mais uma vez, agora mais conscientes da missão suprema diante deles. Senhor, Paulo clamou, revela-nos a próxima etapa de tua obra. Estamos prontos, mas o que mais requeremos para cumprir tua vontade? E enquanto aguardavam a resposta, mera fração de segundo que parecia uma eternidade, a sala começou a vibrar, e como uma obra de arte divina, o futuro se desdobrava, uma nova revelação estava se preparando para emergir, um mistério mais profundo que balançaria as fundações do mundo. O plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado. Enquanto a luz da manhã aumentava, Paulo e Timóteo permaneciam em profunda contemplação, suas almas perfeitamente sintonizadas com o propósito divino que os cercava. A atmosfera da cela pulsava com a expectativa de algo grandioso, aguardando ser revelado. O soldado que havia desvanecido nas luzes da manhã deixou não apenas um aviso, mas um chamado claro à ação. Algo estava prestes a acontecer. Mas o que realmente está reservado para nós, Timóteo?
Paulo indagou em uma voz carregada de expectativa e ansiedade. Estamos em um momento de transição, e nosso papel na história é mais significativo do que jamais poderíamos imaginar. Timóteo, com seus olhos ainda brilhando de fervor, respondeu: Sinto que devemos buscar mais a fundo. O que o Senhor tem para nós além da escrita da carta? E qual é o significado do soldado que se apresentou? Ele falou de transformação, mas o que isso implica para a igreja em Tessalônica e para nós? Paulo assentiu, compreendendo a pergunta profunda que estava nos lábios de seu discípulo. Precisamos nos preparar em espírito e verdade. O retorno do Senhor não é só um evento futuro, é uma chamada diária para vivermos de acordo com sua palavra e proclamarmos a verdade da salvação. Nesse momento, uma nova presença encheu a cela, e uma brisa suave começou a envolver os dois homens. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse preparando o ambiente para uma nova revelação. O que mais, Senhor? Clamou Paulo, desejoso de compreender os mistérios que lhe sobrevieram. A luz na cela começou a centrar-se em um ponto, e uma figura familiar surgiu. Era o mensageiro angelical, agora com um semblante de solenidade e autoridade. Servos de Deus, é hora de revelar mais do plano maravilhoso que está prestes a se desenrolar. A humanidade vai experimentar um clamor por redenção que será ouvido de todos os cantos da terra. Os corações de Paulo e Timóteo aceleraram-se à medida que o mensageiro continuava. Vocês foram escolhidos para serem instrumentos dessa transformação, e suas palavras se tornarão como um sinal de esperança. Haverá uma grande movimentação no espírito de muitos, porque o clamor do Senhor ecoa através das gerações. Mas que tipo de movimentação podemos esperar? Questionou Timóteo, a intensidade de sua busca transparecendo em seu olhar. O Senhor levantará uma nova geração de profetas e pregadores, aqueles que anunciarão a verdade com ousadia e coragem. Mas é fundamental que aqueles que se levantarem estejam preparados para enfrentar a resistência que certamente virá. Como está escrito em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge, buscando a quem possa tragar. A gravidade da revelação pairava no ar. Paulo e Timóteo absorveram cada palavra, saboreando o peso da responsabilidade que lhes era confiada. Não se deixem levar pelo medo. Em meio a qualquer tempestade, a luz brilhará nas almas abertas. Vocês têm o poder de fazer ecoar a verdade através do amor de Cristo. Chegou a hora de levar essa verdade ao povo em Tessalônica e além, disse o mensageiro, sua voz ressoando com uma autoridade celestial. Estamos prontos para agir, disse Paulo com fervor, sua determinação inabalável. Mas, Senhor, precisamos de sua orientação. Como devemos nos preparar para a obra que nos aguarda? Permitam que o Espírito Santo guie os seus passos e que cada palavra que proferirem seja como uma semente plantada em solo fértil. Não se preocupem com as dificuldades. Em 2 Coríntios 12:10, lembrem-se, quando estou fraco, então sou forte. O Senhor estará com vocês a cada passo. Imediatamente, uma onda de luz inundou a cela, como se o próprio céu estivesse desabando em bênção sobre aqueles dois servos do Senhor. A sensação de paz e determinação firmou-se em seus corações, sendo preenchidos com a certeza de que o Senhor estava prestes a fazer algo extraordinário. Não hesitem em pensar que seus esforços são em vão. A grandeza da obra de Deus frequentemente se revela nas pequenas coisas, nas interações diárias e nas conversas casuais que podem acender a chama da fé nos corações. Assim que o mensageiro terminou, ele começou a se afastar lentamente, mas não sem antes enviar uma última advertência. Lembrem-se de que as tribulações estão à espreita. O próprio apóstolo Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, mas seu coração permaneceu firme. Portanto, sejam resolutos, porque como está em Romanos 8:18, porque para nós, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. E com essas palavras, a presença do mensageiro desapareceu nas sombras da cela, enquanto um profundo silêncio enchia o espaço novamente. O que Paulo e Timóteo estavam prestes a enfrentar parecia maior do que qualquer provação individual, um chamado que ecoava por toda a eternidade. É verdade, um novo amanhecer está se aproximando, disse Paulo, sua voz ressoando com uma fé inquebrantável. Timóteo,
Precisamos nos unir em oração e preparação, não apenas para nós, mas pelo povo de Deus em Tessalônica e além. Nós não estamos sozinhos nesta jornada. O Senhor nos prometeu que estará conosco até o fim. Com essas palavras, os dois se prostraram novamente em oração, clamando em unidade para que o Senhor os preparasse em corpo, mente e espírito para a missão que estava prestes a ser descortinada diante deles. E enquanto oravam fervorosamente, uma nova certeza de esperança e expectativa pairava sobre eles. Revelações ainda mais profundas sobre o plano soberano de Deus estavam prestes a se desdobrar, e o mundo estava à porta da grande transformação. Como a vinda do Senhor se aproximava, muitas vidas seriam mudadas, e a história da salvação continuaria a ser escrita. Mas que novos desafios e provas aguardavam aqueles que ousassem seguir sua clara chamada. O que mais restava quando a luz do Senhor estivesse prestes a brilhar intensamente sobre toda a terra? O mistério da divina revelação continuava a se revelar, preparando o coração de todos para a inesperada grandeza que estava por vir.